Olá, estudante, tudo bem? Professor Jardel Souza, área de conhecimento, matemática e suas tecnologias. Estamos continuando o nosso assunto no nosso livro didático de número 6, trabalhando um pouco mais com a ideia de juros compostos. Agora, nós vamos compreender como que acontece toda a ideia de transações, de realizações de operações com dinheiro por antecipação de pagamento. É muito comum a realização de pagamentos antecipados dentro do regime de juros compostos se ter um abatimento dos juros, ou seja, ao final, quando se paga algum determinado boleto ou determinado boleto ou uma determinada dívida, é comum que, ao se antecipar esse pagamento, se tenha um desconto nos juros, na porcentagem dos juros. E é isso que nós vamos estudar nesta aula. Nosso tema ele está sendo abordado aqui na página 62 do livro didático de número 6, Pagamentos Antecipados no Regime de Juros Compostos. Eu estou aqui na plataforma Plural, já estou acessando o meu livro. Peço que você aí, estudante, pegue o seu livro didático para que possamos assim fazer algumas considerações. Então, essa ideia de dar esses descontos se tem o nome de amortização de juros. Então, olha só, ele é também feito no regime de juros compostos, é muito comum também em juros simples. Então, para que a gente possa calcular o valor que o boleto vai ser pago, o que nós precisamos? Então, a ideia, a gente traz algumas informações. A taxa de juros, o tempo de antecipação do boleto. E aí, olha só, qual é a ideia inicial? Então, primeiro, há uma substituição de informações. Aonde era montante, naquela fórmula do montante, vai passar a ser valor final. Aonde era o capital investido, ele passa a ser valor presente. Perceba, a fórmula é a mesma, ok? Nós só estamos mudando o significado dessas informações. E aí continua, vezes 1 mais a taxa elevada ao tempo. Só que agora, como nós estamos trabalhando com a ideia de antecipação de pagamento dentro do regime de juros compostos, a ideia agora é tentar descobrir esse valor presente. Como é que faz isso? Então perceba, essa parte da equação, que é 1 mais a taxa elevado ao tempo, ele vai para o outro lado da igualdade dividindo. Ok? Então perceba, digamos que eu tenho um boleto, eu tenho uma conta de R$500, eu quero fazer uma antecipação desse pagamento, a taxa de juros aí está em torno de 5%, e eu quero que eu tenha aí um abatimento de 20%. Eu quero que o valor que eu pague agora, no presente, ele corresponda a um desconto de 20%. Então, como é que funciona a ideia? Quanto tempo eu vou levar para fazer esse pagamento? Então, é com isso que essa ideia, essa fórmula, ela vai utilizar. Logo mais, eu vou estar postando também um vídeo com explicação e resolução de exercícios, ao qual vai ajudar vocês, estudantes, a compreenderem melhor a ideia dessa questão e como também resolver os exercícios. Vamos trabalhar um pouco essa ideia aqui desse exercício resolvido, só para vocês compreenderem como é bem tranquilo essa ideia de amortização. Então, olha só, suponhamos que no dia 10/5 teríamos aí um boleto de 1.600 para pagar e queremos antecipar o pagamento para o dia 10/11 de 2019. Ok? E a taxa de juros do financiamento é de 4% ao mês. Qual será o valor pago nessa situação? Então, olha só, o valor do boleto e o valor futuro é o que queremos saber
e o valor presente também. Ok? Então vamos lá. Valor futuro, valor que nós vamos pagar no dia do vencimento, 1.600. Qual é a taxa ao mês? 4%. Porém, olha só, qual é o tempo de antecipação? Se eu vou pagar aí no dia 10/5 e o vencimento é dia... Perdão, se o vencimento é dia 10/5 de 2020, uma situação hipotética, e eu vou pagar aí 10/11 de 2019, então vamos lá, 11, 12, aí, 1, 2, 3, 4, 5, olha só, 6 meses no total aí. Então, 6 meses. Então, perceba, agora qual é a ideia da resolução? É você aplicar todas essas informações na fórmula. Então, perceba, eu tenho aqui o valor final, que é os 1.600, que é o valor final do boleto. O valor presente é o que eu quero descobrir pelo fato de que eu quero antecipar esse pagamento, 1 mais a taxa elevado a 6%, ao tempo que é 6 meses, perdão. A taxa é que é 4%, então você trabalha a porcentagem na forma decimal e vai dar aí 0,04. Realizando todo esse cálculo, ou seja, de 1 mais 0,04 elevado a 6, temos como resultado, olha só, 1,265. Como o nosso objetivo é descobrir o valor presente, esse 1,5 ele vai para o outro lado dividindo, ok? Então, olha só, 1.600 dividido para 1,265 tem como resultado 1.264,82. Então, se ele pagar o boleto no dia 10/11 de 2019, ele não vai pagar os 1.600. Ele vai ter um desconto e vai pagar aí, olha só, 1.264,82. Percebeu como é bem tranquilo trabalhar essa ideia? Então perceba, quando nós calculávamos juros compostos até o final de um período, a gente trabalha toda a ideia da fórmula. Quando eu quero antecipar o pagamento, então vamos fazer um abatimento nessa porcentagem de juros compostos. Então perceba, em vez de multiplicar, eu vou dividir. Viu como é tranquilo? Então, vamos lá. Segundo exemplo. Carolina, ela deseja antecipar o pagamento de um boleto no valor de R$ 1.200, sendo a taxa de juros do empréstimo contratado por ela igual a 7,5 ao mês. Qual deve ser o tempo mínimo para que ela consiga pelo menos um abatimento de 20%? Então, perceba, olha como é que é essa questão. Essa questão ela quer que nós calculemos o tempo. E vocês lembram das ideias que eu já passei nas outras questões? Se a questão te pede para calcular tempo, então já te prepara para utilizar logaritmo aí. É muito comum nas questões elas te darem algumas informações. Então, por exemplo, o logaritmo de alguns valores, ela te dá um resultado X. Nessa questão, ela não está te passando essa informação. Então, eu recomendo a você, estudante, quando você for replicar esse exercício, ou seja, você vai copiar essa questão no seu caderno e vai tentar resolver sem olhar para o vídeo, sem olhar para o livro. Entenda, você vai ter que utilizar a aplicação de logaritmo. Te recomendo que use também calculadora, ok? Então, quais são os dados que temos aqui? O valor futuro, 1.200. A taxa, que é 7,5 ao mês. O valor presente, que é o que nós já queremos descobrir, nós vamos ter que calcular esse valor. E como é que calcula? Bom, o valor presente vai ser aí, ó, um valor já com um desconto de 20%. Então, o que você vai fazer? Você vai calcular 20% de 1.200. Quando você encontrar esse valor, você abate de 1.200 e aí você já vai ter o valor presente. Então, perceba. Então, 1.200 com um abatimento de 20%, ele tem como valor 1.960. Então, esses 1.960 já é o valor presente. Então, essa é a informação que vai lá na fórmula. Então, perceba, o valor
em tempo, ele já vai utilizar essa fórmula em logaritmo. Ou seja, vai ser o log da divisão do valor futuro dividido pelo valor presente. Todo esse logaritmo ele vai ser dividido pelo log de 1 mais a taxa. Agora, basta apenas você substituir as informações. Então, você tem aqui, ó, log do valor futuro, que é 1.200, dividido pelo valor presente, que é 960. Todo este log aqui, ó, dividido pelo log de 1 mais 0,075, ok? E aí, calcula os logaritmos, calcula a divisão, e aí você tem como resultado 3,8. Novamente, te recomendo, estudante, nessas questões, usa a calculadora, ok? É claro que em algumas questões eles vão te passar as informações necessárias a respeito de log, log de 1, log de 2, log de 0,75, log de 1,25, ok? Bom, próxima temática nós vamos falar sobre clonagem de cartões. É um golpe muito comum hoje em dia, e por isso que se tem que ter muito cuidado quando você tem um cartão de crédito clonado. Urgentemente é recomendável que se notifique o banco, que faça um boletim de ocorrência, ok? Porque quem clonou o cartão vai estar realizando compras no nome da outra pessoa que teve o cartão clonado. E aí a pessoa vai ter que arcar com a dívida. Então, até que se prove que o cartão foi clonado, que teve um roubo, a pessoa ela vai estar adquirindo uma dívida que não fez. Então, é necessário que se tome muito cuidado a respeito com o uso do cartões de crédito. E ainda é muito comum aqui, ó, as maquininhas. As máquinas hoje, elas possuem fraude no sentido de que boa parte dessa clonagem acontece nas maquininhas de cartão de crédito, ok? Bom, existem algumas taxas de juros, ou seja, quando a gente fala taxa de juros, são as taxas que os bancos cobram pela utilização do cartão de crédito. Então, perceba o seguinte, quando você faz uma compra, você paga uma anuidade, certo? Aquela anuidade, ela já representa a taxa que você vai estar adquirindo referente ao cartão de crédito. E a cada ano, essa taxa ela tem um acréscimo numa porcentagem. Ela se varia muito com base, olha só, em inflação. Tá, pessoal? Bom, essa parte do box ela vai falar um pouco mais a respeito disso. Quero que vocês façam uma leitura, ok? E agora nós chegamos na parte da resolução de exercícios. Quero que vocês, estudantes, façam os exercícios desta semana da página 65, página 66, página 67, 3 páginas aí, ó, 65, 66 e 67, ok? Logo mais eu vou estar fazendo alguns exercícios no quadro, estarei postando o vídeo para que vocês possam se basear na resolução das outras questões. Bons estudos e até o próximo encontro. Tchau, pessoal!